Olá, olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Suno Notícias, do canal da Suno Research. Eu sou Carlos Cauti e sou editor do portal Suno Notícias e estamos aqui hoje para comentar com vocês uma empresa, mais uma empresa, né? Em um dos setores que mais estão gerando interesse entre os investidores, não somente brasileiros, mas também do mundo afora. Estamos falando do setor do ouro, né, da mineração de ouro e também da mineração de outros metais preciosos. E hoje vamos falar da Aura Minerals, ou Minerals, né, o que vocês preferem pronunciar. Mas antes de apresentar o nosso convidado especial que vai explicar para a gente um pouco melhor como está, né, como funciona, né, quais são as operações da Aura, lembro vocês, né, de deixar aquele like maroto aqui embaixo, compartilhar esse vídeo se gostaram, deixar o seu comentário, que ajuda muito o nosso trabalho. E vamos lá então, vamos falar com o Rodrigo Barbosa, que é o CEO da Aura Minerals. Muito bem-vindo, Rodrigo, e obrigado por estar conosco. Boa tarde, Carlos, tudo bom? Na verdade, a gente prefere Aura. Só Aura já só tá Aura, mais simples, só Aura mais tá fácil, ótimo. tá bom. Perfeito. Então, CEO da Aura, primeiramente, muito obrigado por estar conosco, por ter aceitado o nosso convite para conversar um pouco mais sobre esta empresa. Então, Rodrigo, vamos lá, explicando um pouco para o nosso público o que é a Aura. Conta um pouco da história dessa empresa e também da chegada na Bolsa de Valores. Carlos, a Aura é uma empresa que ela foi listada, já nasce no Canadá, na TSX, na Bolsa, em 2006, e ela tinha uma série de projetos que ia ser desenvolvida. Com a crise de 2008, 2019, não conseguiu dar seguimento aos seus ativos, aí houve alguns desencontros com o processo de investir nos seus projetos, aí fez outras aquisições de ativos bons, mas não tão bem tocados, e no fim ela foi perdendo margem, perdeu um pouco de vendas, e aí a partir de 2014 um novo acionista começa a comprar mais ações, em 2016 assume o controle da companhia, um acionista que tem lá ampla experiência no setor de mineração, tem desenvolvido bastante ativos no Brasil e no mundo por um bom tempo, e aí a gente começa, ele me convida para participar desse projeto. No início de 2017 a gente inicia um processo assim de turnaround da companhia e preparar ela para o crescimento. Então hoje, depois a gente pode falar um pouquinho mais do que foi feito ao longo dos últimos anos, mas hoje é uma empresa que tem minas de ouro, né, no Brasil, Honduras, cobre ouro no México, ouro nos Estados Unidos, projetos para serem desenvolvidos no Brasil também nos próximos anos, com uma participação de 80% da nossa receita vem do ouro, 20% vem do cobre. A gente hoje produz cerca de 200 mil onças, que foi relatado no ano passado, equivalentes, com projetos para a gente dobrar de tamanho até 2024. Perfeito. Agora, vamos falar um pouco do ouro, então, depois a gente fala também dos outros minerais onde vocês atuam, né? O ouro recentemente passou, né, nos últimos 2 anos, de uma cotação de por volta de mil dólares, né, 1.000 euros, na verdade. Sou italiano, então ainda penso em euro, né? Por onça, até chegou uma cotação recorde, né? Chegou a superar, né, os 1.600, né, indo para os 1.800 quase. Agora, nos últimos meses caiu um pouquinho, né, mais últimas semanas, mas ainda continua em um preço muito elevado em relação aos últimos 10 anos, né? Agora, como é que vocês estão vendo o mercado do ouro? O mercado do ouro se tornou um bem refúgio, mas voltando durante a pandemia, quero dizer, mas na volta à normalidade vai perder um pouco de brilho, né, por causa da queda do preço? Ou vocês acreditam que estamos no novo patamar? Qual que é a visão de vocês do mercado do ouro como um todo? Há diversas visões e defensores de diversos ângulos aí para o mercado de ouro, e ele é super interessante, é algo difícil de prever, porque existe uma série de variáveis que compõem a precificação do ouro, mas entre elas, o que mais importa na precificação de ouro é a expectativa de inflação, expectativa de juros real. Então, quanto tem maior expectativa de juro real alto, o ouro ele tende a ter uma depreciação maior. Então, quando o Trump assumiu que houve aí o incremento da curva da taxa de juros e o mundo, né, imaginando que estaria com juros mais altos por um bom tempo, o ouro acabou tendo uma redução de preço, que foi o que você viu aí, na casa de 1.000. Eu penso mais em dólar, mas você já está na moeda forte, né? O euro, que vale mais. Então, o 1.000 euros, $1.150, que foi o que chegou aí perto de 2016.
Agora, o que compõe, então, muito o preço do ouro é uma reserva de valor, e isso tem sido há milênios, né? O ouro ele tem sido, sim, quando alguém não sabe para onde que vai o câmbio, a taxa de juros, acabam indo para o ouro. Então, o que está acontecendo no mundo hoje em dia, que aconteceu e substanciou bastante durante o ano passado, mas que agora não falam tanto, mas está absolutamente presente. O que ocorreu é que com a pandemia houve uma desaceleração econômica de todas as economias aí no mundo todo, e os governos, para que não deixassem arrefecer de forma dramática, passou a injetar capital nas economias para manter. Então, você teve os Estados Unidos, que emitiu lá os seus 2 trilhões no primeiro momento. No final do ano passado, teve mais quase 1 trilhão, né? São 800, 900 bilhões de dólares que foram colocados na economia, e agora o Congresso está discutindo mais um pacote de 1,9 trilhões de dólares. Se parar para pensar, 12 meses, 5 trilhões de dólares colocados na economia, fora todo o resto do mundo, né? Tem estimativas que colocam aí que o mundo já emitiu cerca de 20 trilhões de dólares para conseguir lidar com a pandemia. Aí o que ocorre com o excesso de capital, a gente conhece bem no Brasil. Quando você tem um excesso de emissão de moeda, existe a expectativa de que isso possa se tornar inflação. E aí você vê, inclusive, recentemente, as curvas de juros dos Estados Unidos subindo, não pela expectativa de juros reais, mas sim por um acompanhamento da taxa de inflação. E o mundo, então, agora começa a se reposicionar. Então, para onde que pode ir o próprio dólar? Taxa de juros do dólar, para onde que vai o euro, taxa de juros do euro. No Brasil tem todas essas discussões de novos pacotes econômicos, também a taxa de juros no Brasil está baixa, a inflação está subindo, então o mundo está, né, um pouco assim, tentando entender para onde que vai os seus investimentos, e com isso a diversificação passa a ser importante, e o ouro é uma diversificação muito importante para quem quer se defender de inflação, né, inflação alta, então é uma defesa, e até mesmo você vê experts como o Ray Dalio, Warren Buffett investindo em ouro, porque pode ter também aí um questionamento de como que vai se comportar o dólar ao longo dos próximos anos. Então, existe, o que a gente comenta e tem visto, assim, o mundo, a pandemia está passando, né, graças a Deus, acho que até o meio do ano, boa parte das economias fortes do mundo vão estar bem vacinadas. Agora, as consequências econômicas da pandemia, não. Né? Essa dívida enorme, esse excesso de capital que está sendo colocado nas moedas, continuará presente, o que pode, sim, fortalecer ainda mais a precificação do ouro. Agora, também outra questão interessante que a gente viu nos últimos anos, que também elevou o preço do ouro, foi a demanda que vem da China, né, da Índia, da Ásia em geral. Quanto você acha que isso influiu nos últimos anos, e quanto influiu também no último ano passado, né? Porque a gente viu também uma transferência importante de ouro de mercados como a Suíça ou o Reino Unido para a China, né? E para a Índia também, transferência física, quero dizer, né? Quanto que isso influiu? Quanto a demanda destes gigantes asiáticos é relevante para influenciar a demanda de ouro? É relevante, o que ocorreu muito ao longo do ano de 2018, 2019, que se você teve um começo de apreciação aí do preço do ouro, foi bancos centrais comprando ouro para se defender justamente dessa questão assim, cambial de para onde que vai o dólar, para onde que vai as outras moedas. A China, ela tem uma dependência muito grande do dólar e assim vai continuar por um bom tempo, mas, por outro lado, eles também procuram outras reservas de valor para onde colocar os seus investimentos aí do que é produzido no país. A China é interessante porque ela tem, sim, uma compra líquida, ela é uma importadora, o ano passado acabou importando um pouquinho menos do que normalmente importa. Eles não permitem nenhuma, a maior produtora de ouro hoje no mundo e não podem exportar nada, todos são obrigados a vender para o país e ainda mais eles compram tudo que vem do ouro. Então, eles estão aí buscando fontes de segurança e outras alternativas que não o dólar. A Índia também tem uma compra importante, vai mais para joias, né? A Índia era uma grande consumidora de joias. Isso durante o ano passado acabou ficando um pouco reprimido em função da pandemia, então ela não aumentou muito o preço do ouro. A precificação mesmo do ouro do ano passado veio bem pela expectativa de juros futuro baixando e os fundos de investimento procurando alternativas de alocação de capital que possa dar uma segurança no seu portfólio como um todo. ETF surgiu muito, fundos multimercado que não viam ouro passaram a comprar, Warren Buffett, que durante 30 anos criticou investimentos em ouro duramente, passa a comprar ações de empresa de ouro durante o ano passado, então tudo isso acabou
movimentando bastante a demanda e que contribuiu para a apreciação do preço. Agora, exatamente, vamos falar um pouco dos investidores, né? Vamos falar do mercado brasileiro e também do mercado mundial. Iniciando pelo mercado brasileiro, como é que está, primeiramente, a compra, né? A demanda de ouro no Brasil, a produção também de ouro no Brasil e o interesse dos brasileiros para títulos atrelados ao ouro, como, por exemplo, o título da própria Aura. Como é que está o mercado brasileiro nesses 3 pontos? O Brasil ele é produtor de ouro, é exportador, não é um país que tem grande relevância na produção, está entre os 10 maiores, mas não está entre os 5. Toda a produção acaba sendo exportada, passa por um refino, depois volta, pouca coisa circula internamente. Como o ouro tem um valor alto muito agregado, a logística não influencia, então o ouro transitar para os mercados internacionais e voltar não tem um custo relativo aí muito grande. O que a gente viu, o que nos motivou muito e nos provocou a fazer uma BDR no Brasil, é que hoje, na Bolsa de Valores, diante de todas essas incertezas, se o investidor quer estar investindo em real estate, tem bastantes alternativas, mineradoras de ferro também tem algumas outras alternativas, mas o fato é que investimento para que na Bolsa que esteja protegido contra os ciclos mundiais, não tinha nenhuma alternativa no Brasil, né, em empresas listadas. E a gente, por ser uma mineração de ouro, atrelado com o preço do ouro e câmbio, acaba dando essa possibilidade para o investidor poder balancear no seu portfólio algo que seja anticíclico. A gente vê as bolsas, mesmo com o preço, o ouro continua alto, mesmo com as bolsas subindo de forma significativa. Isso poucas vezes ocorreram no mundo. Se por qualquer problema houver um questionamento de quanto que vai ter de gás para as bolsas caminharem mais, ou começar a haver uma retração, a expectativa é que o ouro tenha ainda uma maior apreciação, e isso traz para o investidor uma potencial segurança para os seus investimentos, para compor a carteira, né? Não para ser tudo. Legal, então agora, eu estava vendo aqui a cotação também no BDR aqui no Brasil, que lembramos está disponível no Brasil desde junho junho ou julho de 2020, né? Que o BDR da Aura está disponível no Brasil, e o BDR, a cotação, que hoje está em R$ 58,48, fez exatamente o mesmo andamento do preço do ouro, né? Nos últimos 6, 8 meses, né? Cresceu, desceu um pouquinho, agora está voltando, ouro e dólar, né? Mais ou menos um andamento parecido. Agora, vamos falar um pouco da Aura também, né? Você falou também que vocês atuam, além do mercado do ouro, em outros minerais também. Quais são os minerais com os quais vocês trabalham e qual que seria o mais interessante também nesse momento peculiar que vivemos? Não, a gente tem minas de ouro, majoritariamente, 80% das nossas vendas vem de ouro, e no México a gente tem uma mina de cobre que também tem uma parte de produção em ouro. Então, esses são os dois segmentos que a gente atua, e os projetos que a gente tem para desenvolver já dentro do nosso portfólio vão na direção também de, inclusive, aumentar a participação em ouro. Legal. E quais são, então, os mercados, os produtores que vocês acham mais promissores? Quais países são mais interessantes? Não sei, a Rússia, países africanos. Aonde que está o futuro, né, da mineração de ouro? Ele está muito espalhado, Carlos. É difícil você comentar assim, não. Aquela região está muito específica e ela é o sul da África ou o leste da África tem muito ouro, ou a China. O fato é que, se você pegar assim, depois da China, grandes produtores de ouro, hoje são os Estados Unidos e Canadá, pela questão mais jurídica, que são investimentos de longa maturação. Você investe 6, 7, 8 anos na busca do ouro. Quando você acha reserva, você tem mais um tempo para produzir. Então, há incentivos muito grandes para que vocês tenham jurisdição de democracia. Então, ainda que a África tenha potenciais muito grandes para a extração de ouro, a parte regulatória não está motivando muitas empresas a ir para lá, ainda que existem players importantes. Mas, como a Aura, a gente prefere trabalhar nas Américas em democracia por uma questão regulatória em que a gente gosta de transitar aí dentro dos países. Claro, não, certeza jurídica com certeza é um dos diferenciais fundamentais para os mercados onde vale a pena investir. E como é que veio essa ideia de se cotar na Bolsa de Valores? Vocês são a única mineradora, né, aparentemente cotada na Bolsa, e a gente vai falar também do jeito Warren Buffett de investir em ouro, porque ele também acabou comprando, né, ações de mineradoras, e não foi comprando diretamente a mina, né? Como é que veio essa ideia de se cotar na Bolsa? Esse é um ponto super importante. A gente já era listado, mas com uma participação irrelevante. A gente tradeava 3, 5 mil dólares por dia na Bolsa de Toronto, porque desde que a gente entrou com a nova gestão em 2017,
todo o management e nosso conselho, a gente ficou focado em fazer o turnaround da companhia, fazer lição de casa, trabalhar 3 pilares importantes, que é o que a gente coloca nas nossas apresentações, que é fortalecer a qualidade dos ativos e o portfólio, fortalecer o balanço e fortalecer o time. Qualquer empresa, para crescer, vai precisar desses 3 pilares muito sólidos: time, balanço e um portfólio bom. Ficamos 3 anos muito focados, 2017, 2018, 2019, trabalhando bastante os ativos, restartando minas, vendendo minas que a gente não via que não ia ter condições de dar seguimento, fizemos uma fusão com uma outra empresa, então a gente fez um shift, né, uma mudança estratégica muito grande na companhia. E em 2020, no início de 2020, a gente sentiu que era hora de voltar ao mercado e fazer o re-IPO da Aura, né? Então a gente analisou Toronto, analisou Nova York, analisou Londres e Brasil. A gente viu uma oportunidade muito grande, inclusive provocado não só por bancos, mas também investidores, pela escassez de possibilidade de ter alternativas no portfólio que possam trazer um contrabalanço para eventualidades aí macroeconômicas. Então, o Brasil caindo a taxa de juros de 10%, 15% para abaixo de 5%, 2%, uma quantidade imensa de capital indo para o mercado de ações, as ações muitas vezes na Bolsa de Valores já bem razoavelmente valorizadas, e sem qualquer alternativa de investimento anticíclico. Então, isso fechou bastante a conta e por isso que a gente decidiu ir para a Bolsa brasileira. E, além do que, tem um management brasileiro, acionistas brasileiros, conselheiros brasileiros. Então, existe aí já um carinho e um conhecimento muito grande do país. Investimento em ouro, né? A segunda pergunta que você fez, Carlos. Existe algumas possibilidades, quem quiser investir em ouro vai encontrar, né, no Brasil. Você pode comprar o próprio ouro físico e estocar em casa, não recomendo, perigosíssimo, à luz dos problemas de segurança. Pode comprar ouro físico e deixar estocado também num custodiante, isso vai ter seu custo, né, de estoque, tem o custo da transação e você vai pagar também um pouco pelo custo de estoque. Tem ETFs, eu acho que isso também já está, pelo menos no mercado internacional, não sei como que está sendo colocado, mas eu creio que já existem índices de ouro que podem ser tradeados aí na B3, e existe empresa agora listadas na B3 de ouro, né? A grande diferença de quando você compra uma empresa de ouro comparado ao ouro físico, tem algumas, evidentemente, que numa empresa existe alavancagem operacional, ou seja, se uma margem é de 50%, e o ouro sobe 10%, a geração de caixa da companhia vai subir 20%. O inverso também é o contrário. Então, existe naturalmente uma volatilidade maior que os acionistas vão ter quando investem numa empresa produtora de ouro. Por outro lado, né, a gente tem perspectiva de pagar dividendos e vai crescer. O ouro estocado ele não se multiplica e ele não paga dividendos. Pelo contrário, ele vai ter o seu custo associado. Uma empresa geradora de caixa que tem projetos de crescimento, pode pagar os dividendos e vai ter o crescimento. É verdade que o investidor tem que fazer suas análises, entender os riscos que estão associados a esse tipo de papel também, né? Investir numa empresa de ouro, normalmente você vai ter um risco associado maior do que comprar o ouro em si, e um upside também maior. Rodrigo, vamos falar então um pouquinho, só para terminar, dos números, né, da Aura. Como é que foi o ano de 2020, como é que está o balanço e quais são as perspectivas que vocês estão prevendo para 2021 e para os próximos anos também? Tá, Carlos, a gente deve estar publicando o resultado do ano de 2020 daqui a algumas semanas, então o que eu trago aqui vai ser o último trimestre publicado, que é o Q3, o terceiro trimestre do ano passado, considerando que o primeiro e o segundo trimestre foi afetado pelo Covid, então não são números que representam o nosso status quo, nosso running rate, né? Então o Q3 a gente apresentou uma receita de 480 milhões de reais, uma margem de EBITDA perto de 50% desse número, 49%, e um lucro também na metade da metade, 25%, a metade da margem de EBITDA. A gente tem uma produção já anual de 200 mil onças. Recentemente, lançamos um guidance para o mercado em que a gente deve estar entre 250 mil e 290 mil durante o ano de 2021, acima de 300 no ano de 2022 e entre 400 e 480 mil onças no ano de 2024. Então, a Aura, a gente se preparou muito para poder crescer. Então, além de trazer boa segurança para o investidor como alternativa de investimento, também um crescimento à medida que a gente está colocando os nossos projetos aí em funcionamento. Partindo de um balanço muito robusto, uma dívida líquida negativa, ou seja, um caixa
que é maior do que a nossa dívida, que nos dá tranquilidade de continuar crescendo e fazendo os investimentos. Claro, claro. Então, só para complementar e para fechar o nosso vídeo, quais são as razões porque valeria a pena, né? Por que vale a pena investir em ouro para o investidor pessoa física, né? Para esses 3,5 milhões de brasileiros que a essa altura do campeonato já estão com seus CPFs na bolsa. Vamos dar 3 razões porque vale a pena investir em ouro ou vale a pena investir em empresas como a Aura que estão operando no setor da mineração de ouro. O primeiro deles, Carlos, é o seguinte: existe uma grande euforia nos mercados, existe uma grande perspectiva de recuperação das economias no Brasil, nos Estados Unidos. Você tem uma série de empresas que estão com valuations altos e também com expectativas de crescimento, né? Agora, o que ocorre também, junto com isso, é uma incerteza. Então, existe essa euforia que está vindo. Agora, a quantidade de capital que está sendo injetado nas economias no Brasil, no mundo todo, nunca aconteceu na história do capitalismo desde a sua criação. Na crise de 2008, que teve aqueles problemas enormes, foram 1 trilhão, 2 trilhões de dólares colocados nos Estados Unidos, nem isso. Aqui já foram 5 trilhões de dólares em 12 meses e aí mais por fazer. Então, pode dar certo tudo isso, mas existe uma incerteza muito grande. Então, acho que eu convido a todos os investidores a pensem em diversificar os seus investimentos e busquem também proteção contra a inflação, proteção contra problemas macroeconômicos. E aí ele vai ter ativos reais, pode ser real estate, pode ser ações de empresas de ouro, pode ser o ouro, tem Bitcoin, tem uma série de alternativas que eu acho que é importante ser considerado. Por que o ouro? O ouro, ele dentro da diversificação, também é importante diversificar, né? Mas o ouro, ele tem milênios de tradição de ser uma reserva de valor, né? Tem 5 mil anos que foi iniciado, né, o trade como moeda. Então, historicamente, quando tem problemas geopolíticos, quando tem problemas econômicos, existe sim uma apreciação do ouro. Ele pode se apreciar ainda muito mais, não está no máximo, existe a possibilidade de, analistas já falam em 2.400, 2.500 dólares a onça, outros falam 1.700, então, mas existe sim uma expectativa de poder ter uma valorização. Terceiro ponto, né, que é a questão assim, empresas de ouro. As empresas de ouro, como eu coloquei, elas, se forem bem geridas, tiverem bons ativos, com bom balanço, com bom time, têm condições de pagar dividendos e ainda crescer. Então, vai ter um risco associado maior, mas a Aura, por exemplo, a gente traz para o investidor a possibilidade de dobrar tamanho, pagar dividendo e manter uma alavancagem baixa. Eu convido a todos, claro, a estudar, a entender, entre no site, perguntem para o nosso RI, que quanto mais entender, muito melhor, e vai ser um investimento muito mais educado. Agora, provoco de novo, existe uma euforia, ela tem bons fundamentos, mas estamos também aumentando a incerteza no futuro. Diversifiquem os seus investimentos, procurem alternativas de proteção, seja ouro, seja outros ativos reais. Com certeza, né? O ouro se confirma um bem refúgio nesse momento de turbulência, nesse momento também que a gente não sabe o que vai acontecer nas bolsas com esse excesso de liquidez. Gente, por hoje é só, então queria agradecer muitíssimo o nosso Rodrigo Barbosa, CEO da Aura. Muito obrigado por estar conosco e ter contado um pouco mais da Aura e do mercado do ouro. Obrigado, cara, foi um prazer. Prazer todo nosso, e sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, canal novo do Suno Notícias, nosso podcast que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android, nosso site sunoresearch.com.br/notícias, para ficar sempre atualizado sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. E não esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo, seu comentário e compartilhar esse vídeo, caso você tenha gostado, porque ajuda muito o nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo, e obrigado a todos pela atenção, e até mais. Boa, obrigado, Carlos, obrigado a todos. Até logo.